1 Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18. Coloque aí no verso de número 30 na tela, para a gente ler junto. Verso de número 30. Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Queridos, repita comigo: restaurando o altar quebrado. Fala mais uma vez: restaurando o altar quebrado. Quando você vai ler a história bíblica a respeito de Elias, o profeta Elias, ele é um dos profetas mais conhecidos na Bíblia Sagrada, que passou no Antigo Testamento. A história bíblica vai dizer que Elias, ele foi famoso por sua ousadia. Repita comigo: ousadia. Elias, ele era um homem ousado, e por causa da ousadia de Elias, vai nos dizer a história bíblica, que ele começa a enfrentar o sistema político corrupto na época que havia em Israel. Esse governo corrupto, ele existia porque o povo, através da sua liderança, do rei Acabe e Acasias, eles haviam se apostatado da fé. Eles haviam deixado os ensinamentos do Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Eles haviam voltado seus corações para outros deuses. E a Bíblia vai nos relatar que a missão de Elias abrangeu para aproximadamente 15 anos. Por 15 anos, Elias ali profetizou. Ali a Bíblia vai dizer também que ele teve influência sobre o governo e sobre o povo, cujo outro profeta em Israel não teve a abertura. A gente pouco sabe da história de Elias antes de ele aparecer. A Bíblia só diz que ele é da cidade de Tisbe, das terras de Gileade, do leste do Rio Jordão. Mas o que nós também podemos destacar é que Elias, ele serviu como profeta e como voz profética para a nação de Israel. Repita comigo: Elias serviu como uma voz profética para a nação de Israel. Se nós fazemos um paralelo com os tempos de hoje, uma sociedade corrompida, uma sociedade que apostatou verdadeiramente da fé, uma sociedade onde você não pode mais pregar as verdades bíblicas, porque se você prega as verdades bíblicas, você é politicamente incorreto. Se você fala as verdades que estão nas Sagradas Escrituras, muitos começam a taxar como uma mensagem agressiva. Mas o que alegra o meu coração, que da mesma forma que os tempos se passaram, os anos se passaram, Deus sempre levantou homens e mulheres como voz profética para trazer alerta às nações. Nos tempos de hoje não é diferente. Nos tempos de hoje ainda há igrejas que pregam a verdadeira palavra, que prega verdadeiramente que Jesus breve voltará para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. E eu abro aqui a oportunidade para perguntar: será que você faz parte desta igreja que é voz profética para este tempo? Se você faz parte desta igreja, levanta a tua mão e diga: eu faço parte. Levanta a tua mão e diga: glórias ao Senhor Jesus, porque Deus quer nos usar para este tempo. Oh glória! Elias, ele se levanta contra o sistema corrupto da época. Israel vivia não uma crise econômica, porque as coisas iam bem em Israel, mas Israel vivia uma crise que era espiritual. Israel estava moralmente fracassada. E aí você me pergunta: pastor, mas por que chegou ao ponto de o povo estar fracassado espiritualmente? Naquela época, você sabe muito bem, depois que morre o rei Salomão, o reino de Israel ele é dividido em duas partes. E o reino de Israel, quando ele é dividido em duas partes,
A história bíblica vai nos dizer que o pai de Acabe, ele faz um laço com uma outra nação através do matrimônio. E a história bíblica vai dizer que esta aliança política feita foi para que Acabe casasse com Jezabel. A Bíblia diz, e a história diz, que Jezabel, ela teve um propósito. Repita comigo, propósito. O propósito de Jezabel era fazer com que todo Israel nunca mais adorasse Yahvé, nunca mais adorasse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a influência de Jezabel sobre a vida de Acabe, o seu esposo, que se tornara rei em Israel, ela é tão grande, ela é tamanha, que Israel, ela começa a ouvir a voz de Jezabel, da liderança de Acabe, e o povo começa a construir templos para adorar Baal propriamente dentro de Israel. O povo começa a trazer para a adoração, para dentro de Israel, adoração a um Deus chamado Baal. E você sabe muito bem comigo, e a Bíblia nos diz que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deixa eu abrir um parênteses aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Deus, ele te ama de uma forma especial. Ele não aceita que você adore a outro Deus. Deus, ele te ama e ele tem exclusividade, ele quer exclusividade da tua adoração. E eu chamo a tua atenção para dizer: se você veio aqui com teu coração aberto para adorar o Deus verdadeiro, se prepare, porque o Deus verdadeiro vai se manifestar na tua vida e algo grande vai acontecer. Só aquele que crê levanta a mão e dá um brado de glória para esse Deus verdadeiro. O povo começa a adorar a Baal. Acabe constrói templos para Baal na cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte. Enquanto toda a liderança de Israel estava envolvida na adoração de Baal, Deus levanta Elias. Repita comigo: Deus levanta Elias. E Deus levanta Elias justamente com a responsabilidade de lembrar os israelitas que havia só um Deus que deveria ser adorado em Israel. E o Deus que deveria ser adorado era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Para uma sociedade que está corrompida, para um tempo sombrio que nós estamos vivendo, oxalá que Deus nos conserve como atalaias para profetizar e declarar sobre todos os cantos e povos que não há outro Deus para ser adorado a não ser o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Elias tem esta responsabilidade, mas como Elias vai profetizando, o povo não vai dando atenção. Então Elias, usado por Deus, vai dizer a história bíblica. Repita comigo: Elias, usado por Deus. Olha o que ele fez. Ele chega até Acabe e fala: Acabe, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Segundo a minha palavra, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes dias em Israel. Elias declara uma palavra dizendo: não cairá chuva mais sobre Israel. Alguns pensam que esta afronta foi diretamente para Acabe, mas não. Se você for estudar um pouquinho a respeito de Baal, Baal, ele era considerado o Deus das tempestades. Baal, ele era adorado por causa das chuvas e pela fertilidade da terra. O primeiro recado que Elias estava dando para Acabe é o seguinte: Acabe, você está adorando, achando que está adorando um Deus que é poderoso para mandar água sobre a terra e para fertilizar a terra, mas eu quero dizer, o Deus que me chamou e o Deus que eu sirvo é maior do que esse Deus que você está adorando. E segundo a minha palavra, não vai chover mais sobre a terra de Israel. Eu fico pensando, Deus olhando do trono dele para baixo, fala: esse daqui é ousado mesmo. E Deus se levantando falou: está falado, Elias, a partir de agora não chove mais sobre Israel. É natural, se não chovesse mais, não haveria mais plantações férteis. Se não houvesse mais plantações férteis, não haveria colheita. Se não houvesse colheita,
não haveria providência na mesa da nação. Não havendo providência na mesa da nação, repita comigo, haveria escassez. Elias traz essa mensagem, mas o povo também não se atenta. E aí a gente entra no contexto do capítulo 18 do primeiro livro dos reis de Israel, quando a Bíblia vai dizer, se você ficar com a tua Bíblia aberta aí em 1 Reis capítulo 18, para você acompanhar, para você conferir o que está sendo ministrado pelo altar. A Bíblia vai dizer que Elias, ele chega até Acabe. E quando Elias chega até Acabe, Acabe já olha para Elias e diz assim: o que você quer aí, ô perturbador de Israel? Elias olha para Acabe e vai dizer o seguinte: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa, porque deixaram de adorar os mandamentos, ou deixaram os mandamentos do Senhor, para seguir a Baal. E quando Elias, ele diz isso, ele fala para Acabe: Acabe, eu tenho um negócio para que você faça. Eu peço que você mande reunir a mim todo Israel lá no Monte Carmelo. Convoque o povo no Monte Carmelo, como também você vai convocar os 450 profetas de Baal. Repita comigo, 450 profetas de Baal. Além de convocar os 450 profetas de Baal, ele diz: e ainda convoque os 400 profetas de Aserá, aqueles que comem na mesa desta mulher, da tua mulher, chamada Jezabel. Eu fico imaginando, irmãos, porque a curiosidade no ser humano é algo tremendo. Isso aqui acontece comigo e com você. Quando você está vendo algum vídeo na internet, aí aparece um vídeo assim dizendo: veja o que aconteceu, pancadaria aconteceu. Fala que o seu dedinho não fica assim, aí você vai lá e clica só para ver. Aí às vezes fala pegadinha, vai ler a Bíblia, vai estudar. Aí você fala: dá licença, eu queria ver o circo pegar fogo, eu queria ver o sangue descer, né? Eu fico imaginando quando sai a notícia de Acabe dizendo: o profeta Elias, ele está convidando vocês lá no alto do Monte Carmelo, e eu também estou ordenando que os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá também subam lá, porque vai ter um desafio que vai acontecer lá no alto do Monte Carmelo. Eu fico imaginando o povo falando: vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Hoje o negócio vai ser feio, porque se já estão matando tantos profetas através da vida de Jezabel, hoje é o dia da derrota também de Elias. Mas mal eles sabiam que maior é aquele que havia chamado Elias, maior é aquele que também chamou eu e chamou você. Maior é o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Maior é o Deus que está aqui nesta reunião, nesta noite, dizendo: eu ainda sou o Deus exclusivo de adoração, e não abro mão que você me adore. Ele pega e o povo sobe. Quando o povo sobe e os profetas sobem, a Bíblia vai dizer que Elias, ele chama a atenção do povo e diz assim: ei povo, coloca aí para mim na tela o versículo de número 21. Versículo de número 21 de 1 Reis capítulo 18. Vamos ler? 1, 2, 3. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Segura aí na tela, repita comigo: porém o povo não lhe respondeu nada. Deixa eu chamar a tua atenção para isso aqui. O povo não tinha mais nenhum compromisso com Deus verdadeiro, não tinha mais certeza do Deus que eles serviam. Há um ditado que diz que quem cala. A Bíblia aqui, nós lemos o versículo que Elias chegou e falou: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar adorando Baal? Se o Senhor Jeová é Deus, siga Ele. Se Baal é Deus, então siga Baal, não fique em cima do muro não. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: ou é ou não é. A gente tem que sair de um tempo, meu irmão,
que ou é ou não é. Não adianta ficar em cima do muro, porque uma hora o muro vai cair, e quando o muro cair, só Deus para ter misericórdia da minha e da tua vida. Elias chama o povo e fala: está na hora de a gente tomar uma posição. Repita comigo: está na hora de tomar uma posição. E Elias, ele lança o profeta o desafio e diz assim: ó, hoje vocês vão ver quem é Deus sobre Israel. Vamos pegar 2 animais, nós vamos pegar 2 bezerros. Vocês vão escolher um para vocês, profetas de Baal, de Sera. Eu vou escolher um para mim. Nós vamos ali dividir em pedaços, vamos colocar sobre a lenha, vamos preparar o sacrifício, porém nós não iremos colocar fogo. O Deus que responder com fogo, repita comigo: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Quando Elias faz o desafio, o povo olha para a ousadia de Elias e falou: é boa essa palavra. Porque tem gente que só acredita vendo. Tem gente que só acredita se ver acontecer. Mas olha para o irmão que está do teu lado e fala: você não é movido pelo que você vê. Diga para ele: mas você é movido pela fé. E é por isso que pela fé eu já vejo a porta aberta em seu favor. É por isso que pela fé eu já vejo você voltando naquele médico e o médico olhando: quem te operou? Aí você vai falar: o médico dos médicos me operou, Jesus Cristo Todo-Poderoso. É pela fé que eu já vejo aquela porta se abrindo, a tua empresa mudando aquela situação, porque você não é movido por aquilo que você vê, você é movido por fé. E pela fé nós vamos avançar, pela fé os demônios vão cair por terra, pela fé a mão de Deus vai ser estendida sobre mim e sobre você, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se tem alguém que acredita nesta palavra, levanta a mão, dá um brado de glória, dá um brado de vitória, porque pela fé a gente vai avançar. Só que aquele desafio foi colocado. E aí a Bíblia diz que os profetas de Baal, está aqui no texto, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver, lá no versículo 26, que os profetas de Baal tomaram um bezerro, e eles ali o prepararam. E quando prepararam um bezerro, diz o texto da Bíblia, repita comigo: desde manhã até o meio-dia. Eles ficaram o dia inteiro lá, de manhã todinha. Baal, nos escuta, responda-nos. Mas a Bíblia diz aqui, repita comigo: porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E eles clamavam e começaram a assaltar os cultos que eram oferecidos a Baal. As pessoas entravam em transe e começaram ali a saltar e nada acontecia. E aí meio-dia Elias chegou e falou: o que está acontecendo? Clama mais alto aí. Ele não é um Deus? Clama mais alto, porque talvez ele esteja falando, ou tem alguma outra coisa para fazer. Talvez ele esteja em alguma viagem, talvez ele esteja dormindo, e se vocês clamarem mais alto, ele pode despertar. Mas nada, repita comigo: mas nada aconteceu. Eles ainda se cortaram, se cobriram com sangue, fizeram todos os tipos de sacrifício para Baal, mas nada aconteceu. Repita comigo: só Deus de Israel tem poder para fazer o impossível acontecer. Pode bater na porta que for, mas numa hora vai ter que reconhecer que há um só Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. A Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante daquele que é poderoso. Jesus, 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 o eterno e o poderoso. Veja que depois que eles tentaram, nada aconteceu. A Bíblia vai dizer, coloca aí o versículo de número 30. Põe para mim na tela para a gente ler o versículo de número 30. Quem está comigo diga glória a Deus. Vamos ler no 3, verso de número 30. 1, 2, 3. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim.
E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Segura aí, repita forte. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Veja que é interessante isso, porque veja, a lição que Elias queria dar para o povo naquele dia, não é que Deus ia descer o fogo do céu. Não era. Tanto que a primeira coisa, quando os profetas de Baal clamaram, fizeram o seu sacrifício, nada aconteceu. A Bíblia diz que Elias chamou o povo e falou: vem aqui para mim, vem aqui para mim. Antes de você ver a glória de Deus acontecer, antes de você ver o sobrenatural acontecer, se faz necessário uma coisa. Olha para o irmão que está do teu lado. Se faz necessário reparar o altar. E não adianta, gente, ninguém que está aqui dentro é perfeito. Todos nós temos falhas, todos nós erramos. É diariamente que precisamos reparar o nosso altar. Nós devemos reparar o nosso altar. Rebate no peito assim e fala: eu preciso reparar o meu altar. Naquela época era fato que os altares eles eram feitos nos altos montes. Altar significa ponto alto, significa ponto sagrado, onde as práticas espirituais de diversas religiões da época, se você vê Deus, quando ele recebia também era necessário se fazer um sacrifício. Você pode pegar o exemplo lá de Abraão. Quando Abraão chega lá em Gênesis 22 verso 9 do Monte Moriá, a Bíblia diz que quando Deus ordena ele ir lá levar o seu filho para sacrificar, ali quando eles chegaram naquele lugar, ali Abraão teve que construir um altar. Repita comigo: teve que construir um altar. A nação de Israel na época de Elias, o altar não estava em pé, o altar estava quebrado, o altar precisava ser reparado. E a lição que Elias começa a dar para o povo é essa: vocês querem ver o fogo do céu descer? Primeiro precisa haver mudança, primeiro nós precisamos restaurar o altar, porque quando o altar está restaurado, coisas sobrenaturais irão acontecer. Pega na mão do irmão que está do teu lado, levanta bem alto aí, se você crê, pega na mão dele e balança aí e fala: hoje é noite que a gente está reparando o nosso altar, hoje é noite que a gente vai reparar o altar, hoje é noite que a gente vai reparar o altar. Eu sinto a presença de Deus aqui dizendo: eita, repara mesmo, porque grandes coisas vão acontecer no nosso meio. Rebachuri andarácia. Mas pastor, hoje não se constrói mais altar para adorar. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: o altar é o teu coração, o altar é a tua vida, o altar é você. Deus tem que ser glorificado através da tua vida. Deus precisa ser glorificado através de você. Oh glória, oh glória. Sabe o que acontece, gente? Olha o que diz Provérbios 4:23. Repita comigo: sobretudo o que se deve guardar, fala bem forte, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A gente gosta muito de classificar os pecados, achando que para Deus tem pecadinho e tem pecadão. A gente olha assim para os pecados de questões morais, sexuais. Ah, meu Deus do céu, isso é errado, a Bíblia diz que é errado. E o que a Bíblia diz que é errado não é certo, e ponto final. A sociedade pode tentar falar que é certo, mas o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia Sagrada, eu fico com a palavra de Deus. E o que a Bíblia fala, a gente tem que tentar seguir. Mas tem gente que só acha que é esse tipo de pecado. Mas deixa eu dizer um negócio para você: muitas vezes o seu altar precisa ser reparado. Sabe por quê? Olha para o irmão que está do teu lado e fala: porque falta perdão. Você fica amargurado porque não perdoa, você fica preso no passado, e Deus está dizendo: repara o altar, que eu tenho coisa grande, coisa nova para fazer na tua vida. Olha para frente, o que passou, passou. Muda de história, toma uma posição que tem coisas grandes para Deus fazer na tua vida. A falta de perdão é coração angustiado. Olha para o irmão que está ao teu lado, fala: é falar da vida dos outros mentira. Fala para eles. Está falando mal da vida dos outros? Deixa eu te dizer, você veio no lugar certo. Hoje é noite de reparar o altar. Hoje é noite de reparar o altar. Levanta a tua mão e glorifica a Jesus, porque hoje é noite de reparar o altar. Hoje é noite de reparar o altar. Oh glória!
a Bíblia vai dizer que ele restaurou o altar, ele reparou o altar. E quando o altar está reparado, você vê comigo aqui, ó, põe o versículo 34 na tela. Quem está comigo diga amém. Põe na tela, põe na tela. Olha o que Elias fala. Ó, enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e dize: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez, e disse: fazei-o a terceira vez, e o fizeram terceira vez. Verso 35, se faz favor. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Quando ele restaurou o altar, ele cavou em volta do altar uma valetinha, para ali como se fosse plantar semente. E pensa aqui comigo, para uma nação que há 2 anos e meio não chovia sobre aquela terra, o que tinha maior valor? Um gado? Sim ou não? Não. O que tinha mais valor? Repete comigo: água. Fala mais forte: água. E olha o que Elias fala, o profeta fala: o altar está reparado, só que é o seguinte, olha para o irmão que está ao teu lado, você tem que oferecer o melhor. Fala para ele. Nós precisamos oferecer o melhor. Não adianta estar somente com o altar reparado se você não faz o melhor para Deus. Elias está dizendo para o povo o seguinte: o altar está restaurado, mas Deus, para manifestar a glória dele, Ele quer o meu e o teu melhor. Ele quer o meu e o teu melhor. Nessa noite Ele quer o teu melhor, glória a Deus, o teu melhor, aleluia. Ele quer a tua melhor adoração, Ele quer a nossa melhor contribuição, Ele quer os nossos recursos. Meu irmão, quando a gente começa a entender o sobrenatural de Deus, que Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício, a gente começa já a olhar para o céu e dizer: a manifestação da glória de Deus vai acontecer, a manifestação do poder de Deus vai acontecer. Porque quando o altar está restaurado e quando você entrega o seu melhor, pega na mão do teu irmão que está ao teu lado, levanta bem alto e fala: se prepare. Fala mais forte, fala: se prepare. Fala: se prepare. Sabe por quê? Quando o altar está restaurado, quando você entrega o melhor para o Senhor, é a hora de todo o povo ver, é a hora do povo ver a manifestação sobrenatural de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Eita glória, aleluia. Oh! Repete assim: a partir de hoje eu vou oferecer o meu melhor. Se estava orando, ore mais. Se estava jejuando, jejue mais. Se estava cantando, cante mais. Se estava adorando, adore mais. Se estava dizimando, ofertando, faça mais. Adore, dê o teu melhor, faça o teu melhor. Faça o teu melhor para o Senhor. Aí o que acontece agora? O altar está reparado, repita comigo: o altar reparado, o melhor entregue. Agora fala bem alto assim: a hora da manifestação do poder de Deus. Se você vê, olha aqui, põe o versículo 36 na tela, por favor, para você ler comigo, versículo 36, vamos ler? 1, 2, 3. Sucedeu, pois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Verso 37, põe o 37, vamos lá, 1, 2, 3. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Verso 38, declara em alta voz: 1, 2, 3. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verso de número 39, bem em alta voz: 1, 2, 3. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Senhor é Deus, só o Senhor
é Deus. Sabe o que vai acontecer? Você não está entendendo ainda. Você vai pegar agora o que Deus está falando com você. A tua vida é um altar. O altar vai estar restaurado. Você vai estar entregando o melhor. O sobrenatural de Deus vai acontecer. E aquela pessoa que não acreditava vai ter que ver. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Só o Senhor é Deus na tua vida. Lebachuri andarás. Eita! Só o Senhor é Deus, o povo clamou. Levanta a tua mão que eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite, irmão. Diga que só o Senhor é Deus. Diga, levanta a tua mão, fecha os teus olhos um pouco. Move aí um momento de adoração para Ele. Ele é digno, Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas uma coisa eu sei: Ele está na casa. O Deus que desceu fogo lá no alto do Monte Carmelo é o Deus que está aqui nesta noite dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso e prefiro ser adorado. Xarabacalabachuri andarás. Orebacai, orebachuri andarás. Oh glória, 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 oh glória. Só Ele é Deus. Mas olha só, é uma lição tão poderosa nesse capítulo. Coloca para mim aí, por gentileza, o verso de número 40. O verso de número 40, leia aqui comigo. Depois que o povo começou a declarar: só o Senhor é Deus. Olha o que Elias diz assim, ó. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon. E repita comigo: e ali os matou. Eu não estou aqui falando para você ser um serial killer, não. Mas eu estou fazendo uma conjectura aqui, uma analogia. Sabe o que Elias estava querendo dizer? Aquilo que te afasta de Deus precisa ser extirpado da tua vida. Extirpar é arrancar pela raiz. Aquilo que te afasta da presença de Deus, Deus está dizendo: acaba, acaba. Deus falou através de Elias: pega esses profetas aí que te afastaram de Deus, coloca lá para baixo, que hoje é o fim da história deles. Hoje é o fim da história deles. E vão ver que só o Senhor é Deus sobre Israel. Fala para o irmão que está do teu lado, fala: a partir de hoje você vai arrancar da tua vida aquilo que te afasta da presença de Deus. Tem alguém entendendo isso aí? Levanta a mão e dá um brado de glória aí. Depois que os profetas morrem, a Bíblia vai dizer que Elias ele pega e fala para Acabe: Acabe, sobe, come e bebe, porque eu já estou escutando o barulho de chuva novamente sobre Israel. Quando o altar está restaurado, meu irmão, quando você entrega o teu melhor, a manifestação de Deus acontece. Sabe o que Deus começa a fazer? Deus te dá mais ousadia para que o impossível comece a acontecer. Repita comigo: vai chegar. Fala mais forte: vai chegar providência sobre a minha vida ainda no mês de maio. Fazia 2 anos e meio que não chovia sobre Israel. E ele já fala: manda avisar Acabe, pode ir rápido, comer e beber, porque é o seguinte: eu já estou escutando o barulho da chuva que vai descer sobre Israel novamente. Aí a Bíblia diz que ele sobe para o Carmelo de novo. E eu vou falar para vocês, meus irmãos, subir no Carmelo é uma experiência sobrenatural. Eu já tive 5 vezes em Israel, e todas as vezes fala: vamos tirar do roteiro o Monte Carmelo. Eu falo: jamais. Ali foi o lugar que eu entendi profundamente a ação de Deus sobre a minha vida. E aí, vem cá, Juro. O Juro é o moço de Elias, eu sou Elias. A Bíblia diz que ele sobe e começa a orar. Eu já estou ouvindo barulho de chuva. E aí ele fala para o moço dele: vai lá para a região do mar, dá uma olhada lá no céu e vê se você vai ver algum sinal. Vai lá, dá uma olhada lá. Aí ele continua orando e o moço vai lá dar uma olhada e já volta. O moço foi olhar. Quando o moço foi olhar, o moço voltou. E aí Elias falou: você viu alguma coisa? Não vi nada. Nada? Faz o
seguinte, volta a segunda vez lá. E ele continua orando. Porque muitas vezes, meus irmãos, no mundo sobrenatural, não vai acontecer na tua hora, no teu momento e do teu jeito. Não é porque não veio no primeiro sinal que Elias parou de clamar e orar. Mas Elias falou: se Deus falou e eu já estou ouvindo barulho de chuva, eu sei que o meu Deus vai responder. Vai lá a segunda vez. Chegou a segunda vez? Vem cá, menino de Elias, de novo. Chegou a segunda vez. Você viu alguma coisa? Não vi nada. Aí ele foi a terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez e não viu nada. Aí foi a sétima vez, E Elias lá buscando, vai chover. Quando ele volta, o que você viu? Não vi. Eu vi uma pequena mão. Do tamanho da mão de um homem. Elias na hora se levanta e fala: é isso que eu preciso. Obrigado, Chico. Pensa comigo, gente, pensa comigo, você é inteligente. Um céu que estava um brigadeiro tremendo, azulzinho, e o menino olha uma mão do tamanho da mão de homem na imensidão do céu. Isso é um pontinho no céu. E deixa eu falar algo profético de Deus aqui para a tua vida. Deus não precisa de muita coisa para trazer providência para você. O Deus que você serve, Ele é poderoso para abrir porta onde não tem. O Deus que você serve, Ele é poderoso para curar essa enfermidade. O Deus que você serve, Ele está na tua frente. É o Deus que vai na frente, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. É o Deus de guerra. Fica de pé, fica de pé. Eita glória! Quando ele viu, opa, é o sinal. Manda avisar, cabe para ele correr, senão ele vai ficar no alagamento que vai acontecer. Olha para o irmão que é ao teu lado e fala: se prepare, que vai voltar a ter providência sobre a tua vida. Diga para ele, você crê? Você crê nisso? Vai ter providência lá na tua casa, na tua família. Vai ter providência, vai ter providência no teu trabalho, na tua vida financeira. Vai ter providência na tua saúde. Só quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória. Exalta o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque enquanto você está adorando aqui, Deus está dizendo: prepara que está chegando chuva. Está chegando chuva. Está chegando chuva. Hoje Deus trouxe a gente aqui justamente para tratar comigo e com você. Pode chorar mesmo, pode falar com Deus aí mesmo, que é natural. Nós precisamos, todos nós a cada dia precisamos reparar o nosso altar para oferecer sacrifícios verdadeiros para Deus, para oferecer o melhor, para que haja manifestação de Deus, para que a gente arranque da nossa vida aquilo que nos afasta da presença de Deus, para viver a providência que já está preparada para mim e para a tua vida. Tem um louvor lindo que canta assim, ó. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Cante. Tu és a luz deste mundo, esperanças para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. O quê? Tu és. Cante assim, ó. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Cante bem forte. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Cante aí, ó, só a igreja.
coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Deixa eu falar com você que entrou aqui nessa noite. Eu sei que não foi apresentado ninguém, mas porventura, se você entrou depois das apresentações, eu tenho um convite para você. Você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, hoje Jesus te chama para que você restaure o altar, Ele venha ser o Senhor da tua vida. Tem coisas que ninguém vai fazer por você, é pessoal, é tua. E você me pergunta, pastor, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus, a tua vida é um barco que está no mar. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você entrega a direção desse barco para Jesus, conforme o nosso pastor Cláudio falou. Não é porque Jesus está no barco que não vai ter onda alta, tempestade, tudo isso você vai enfrentar. Mas uma coisa é certa, você vai chegar do outro lado, porque Jesus está na direção deste barco. Ou alguém que se afastou da presença de Deus, e Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele te ama de uma forma tão especial. E hoje Ele está dizendo, é noite de restaurar altar, para que haja manifestação da minha glória, para que você veja a minha presença novamente. Mas tem coisas que ninguém vai fazer por você, é pessoal e é tua. Mas se tem alguém aqui nesta noite que precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, ou reconciliar com o Senhor Jesus, levante a sua mão assim comigo que eu vou orar por você. Onde está a primeira pessoa? Aonde tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar? Faz assim bem alto que eu quero te ver. Posso orar por você, minha irmã, que levantou a mão? Vem aqui, deixa eu orar por você. Isso, ela levantou a mão. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Cadê a segunda pessoa? Não fica aí no teu lugar não, é noite de restauração. É noite que Deus está tratando comigo e está tratando com você para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Cadê você, a segunda pessoa? Não resista à voz do Deus Todo-Poderoso. Hoje Jesus te chama. E tem coisas que a gente não pode deixar para amanhã. Tem coisas que Deus separou para hoje. Talvez o diabo está soprando no teu ouvido e dizendo, não vai não. Teu coração está batendo acelerado e você está perguntando, será que é comigo que esse homem está falando? É com você que Deus está falando. E a oportunidade é hoje. Cadê você, a segunda pessoa? Eu te dou 30 segundos para você sair, 1 minuto para você sair do teu lugar. Cante assim, ó. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Não tem mais ninguém? Estende as mãos para cá. Nosso horário já está indo. Pai, esta mulher ouviu a palavra e ela foi tocada pelo poder que há na tua palavra. A minha oração é que o Senhor venha perdoar os seus pecados, as suas falhas. É que o Senhor venha restaurar este altar com ela, para que haja manifestação da tua glória, providência da tua parte sobre a vida dela. Que as amarras que até hoje aprenderam, Pai, caiam todas por terra. E que a partir de hoje ela venha viver coisas novas de plenitude na tua presença, Pai. É assim que eu oro como a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Aplauda o Senhor Jesus pela decisão da nossa irmã.